Peter Pan e Wendy. É assim, é um filme que é meio que 50-50. Pelo menos está a dividir a opinião das pessoas ao longo da internet, não só dos críticos, mas como também do público. Não sei qual é a porcentagem que o público está a dar para o filme, mas vamos conversar aqui sobre a minha opinião do filme que eu vi no sábado e que saiu na última sexta-feira no Disney+. Bug. She is a fairy. Are you Peter Pan? Were you expecting someone else? Para nos situarmos um pouco no vídeo e ajudar-me a falar aquilo que eu quero, vou falar um pouco sem spoilers, mas vocês podem ver também a minha review sem spoilers aqui nas redes sociais, onde eu faço normalmente sem spoilers. Então, já há algum tempo aqui no YouTube não punha uma pequena prévia sem spoilers, antes de dar com spoilers a minha análise, então este discurso deve estar confuso para vocês, mas o que importa é, agora o que eu vou dar aqui é sem spoilers, será um pouco mais curto, mas é para eu explicar certos pontos que não conseguia explicar num vídeo só de 1 minuto e meio, que é o que a redezinha ao lado me permite, que é injusto. Peter Pan e Wendy traz a reformulação toda da animação de Peter Pan em 1953 e que faz isso de um jeito muito bom. Eles atualizam várias pautas em cima disso, como o papel desempenhado pela Wendy ao longo do filme, o papel da Sininho e o papel da Tigrinha, que sabemos que é muito problemático. Já na altura foi algo representado com bastante racismo em cima, então nos dias de hoje é um problema enorme. E eu acho que a Disney soube fazer essa atualização muito bem, soube verificar com as pessoas certas a ver o que era ofensivo e o que não era ofensivo e como fazer da maneira correta para executar no filme, não só no roteiro, mas como também na direção do mesmo. Outro ponto muito positivo deste live action remake é que há uma profundidade nas personagens que é muito bem feita e acho que traz outra visão para o Peter Pan, não só para a personagem em si, mas como para o filme inteiro, e que traz uma lição valiosa no final, Acho que a animação já não vejo há algum tempo, mas não traz essa reflexão como trouxe live action. E eu não posso comparar também com outros live actions que saíram do Peter Pan, porque eu acho que não vi nenhum, nem o de 2003, que é o que o fandom dos filmes do Peter Pan mais gostam. Então é algo que eu não posso comparar com os outros, mas de acordo com este live action eu quase chorei no final, porque a profundidade da história atingiu aqui o meu coraçãozinho. Apesar de termos esses pontos muito positivos, temos um negativo, que é a parte dos efeitos especiais. Apesar de estarem bons, a maioria das vezes, acho que faltou muita cor para este live action, principalmente não em Londres, pelo menos ali podia ser retratado com cores frias para representar a realidade da Wendy, mas na Terra do Nunca continuou a mesma tonalidade de cores, não tinha cores saturantes, só cores quentes, que fizessem representar a felicidade que era estar na Terra do Nunca. Mas eu já aprofundo talvez essa parte técnica durante a parte com spoilers, para, se não me esquecer, para vos explicar melhor. Falando destes temas aqui todos, acho que posso dizer que a partir daqui é com spoilers, então caso tu não tenhas visto o filme e não gostas de spoilers, estás à vontade para sair do vídeo, ir ver o filme e depois voltar aqui para falares comigo sobre o live action Peter Pan e Wendy, mas caso não te importes, vamos continuar. Acho que posso já aprofundar a parte do tema, em que, para eu não me esquecer, mas ao longo do filme nós vimos que a saturação é muito cinza, é muito escura, muitas das vezes, talvez para esconder os efeitos especiais que não ficaram assim tão bons, ou porque a Disney não se deu ao trabalho de investir um pouco mais num filme para o Disney Plus para corrigir esses pequenos erros. E que, como dizemos, pequenos erros acabam por ser grandes, como estamos a falar de um filme que o que importa também é o visual, não só a história que ele conta. Então, eu acho que a Terra do Nunca poderia sim, no final, ter uma saturação de cores frias, um pouco mais cinzas, porque ao longo do filme vamos acompanhando a jornada da Wendy e o quanto ela está feliz por estar na Terra do Nunca, mas ao longo que ela está lá, ela vai vendo que aquilo não era bem o que ela imaginou na sua cabeça. Então,
Aí eles podiam ter, se calhar, brincado em que no início, quando eles chegavam, havia cores quentes, muito saturadas, de como aquilo é perfeito, magnífico, é o que ela sempre sonhou, mas durante o filme as cores vão desanuviando para o cinza, para as cores frias, porque ela vai se tocando com a realidade de que aquilo não é o que ela quer ou o que ela imaginava, e que quando voltássemos a Londres estaríamos outra vez com uma cor, pelo menos de maneira subtil, a ir para cores quentes e saturantes outra vez, porque ali, apesar dela não querer crescer e não querer ir para aquela escola de fora, ela podia ver já a vida real com outros olhos, ao invés de eu não quero crescer. E isso reflete também para a profundidade da personagem. Eu acho que ajudava a ajudar na história profunda que a Wendy tem ao longo do filme. Eu gostei mesmo de como eles executaram a personagem dela, porque afinal eu relembro-me que ela era muito mãe, não só do Peter Pan, mas dos Meninos Perdidos na animação, mas que ela própria aqui recusa-se a ser uma mãe deles, porque eles todos têm uma mãe no mundo real, e que eles foram para a Terra do Nunca porque tanto eles quanto ela desejaram não crescer e viver a infância tal como o Peter Pan. E falando disso, eu gostei muito da profundidade que o Peter Pan teve ao longo do filme. Nós vamos descobrindo que ele era um rapaz que não queria crescer e foi para a Terra do Nunca, mas a minha pergunta é, como é que ele foi lá parar? Acho que isso, não me lembro se ficou bem explicado ou não, mas eu fiquei com essa questão na minha cabeça de que como é que ele foi dar à Terra do Nunca, sendo que não havia alguém que iria buscar as crianças, ou se for o caso da Sininho, mas não sei, acho que não entendi assim tão bem, ou passou-me à frente e não me ficou na cabeça. Apesar disso, no final, em que a Wendy o convida para ficar na Terra, mas aí ele revela que aquela casa onde ela vivia já foi a casa dele há muitos anos atrás, antes dele ter fugido. Agora eu lembro-me aqui, ele explicou mais ou menos como foi lá dar, mas vamos continuar o vídeo. Que a mãe dele já tinha seguido em frente sobre o desaparecimento dele, então que ele nunca, de vez em quando voltava ali só para sentir as saudades da mãe dele e também para observar a Wendy, no sentido de que ele acabava por ouvir a Wendy e os seus irmãos, e foi aí que ele soube o nome dela e também que ela queria ir para a Terra do Nunca. Então aí está a razão dele a ter o levado. Até no final ele acaba por voltar para a Terra do Nunca, e é isso. Foi nessa parte que me fez mais ou menos chorar, porque tem a profundidade de que nós temos tanto medo de crescermos, né? Virarmos adultos. Apesar que nem criança nós dizemos quero ter 18 anos para poder fazer o que eu quiser. Chegamos aos 18 anos e vimos que não é assim, que é muito mais difícil do que nós pensávamos. Mas que ao longo da nossa adolescência nós vamos tendo esse medo de enfrentar os nossos sentimentos. E acho que a Wendy é a pessoa que conseguiu fazer isso e enfrentar e crescer, e o Peter Pan é uma pessoa que se recusa a crescer, que traz uma reflexão, eu ia dizer mais neira, uma reflexão enorme para a história, porque fala sobre as pessoas muitas das vezes não quererem crescer e verem que também podem ser felizes em adultos, e que pensam que isso é impossível por conta do trabalho, de se quiserem uma família, mas isso são coisas que sim vão nos estressar, mas que também vão nos trazer a felicidade. Pelo menos foi assim que eu refleti, e acho que foi isso que deixou para mim o filme muito bom. E contrapartida temos também o Capitão Gancho, que teve uma profundidade na personagem. Ele era um vilão por si só, né? Não tinha umas razões para andar atrás do Peter Pan, pelo menos na animação. E aqui ele tem uma razão, porque ele também já foi um menino perdido que sentiu saudades da mãe e que o Peter Pan não gostou, porque eles dois eram melhores amigos, e expulsou da Terra do Nunca. Então o Capitão Gancho acaba por crescer com essa mágoa, com esse ódio, e continua a alimentá-lo, mesmo depois de termos a sua razão para que ele não gostar do Peter Pan. Eu gostei que a Disney não humanizou assim tanto, pois que na mesma ele era cruel e na mesma ele queria executar todos os meninos perdidos, a Wendy e os seus irmãos, porque ele já tinha morto o Peter Pan. Mas
spoiler alert, não o matou e no final eles, né, conseguem voltar para Londres e conseguem derrotar o Peter Pan, não, o Capitão Gancho. Eu gostei dessa profundidade das personagens que trouxeram um peso mais adulto e mais dramático para o filme. Tal como nós tivemos a Tinkerbell, que é a Sininho, que teve uma profundidade também que eu gostei. Ela não tem aqui a rivalidade feminina com o Andy para a disputa da atenção do Peter Pan, que para mim, isso sim ficou no século passado. I'm sorry, que sei que há pessoas que gostam dessa rivalidade, mas era a pessoa que não gostava. Então eu gostei que foi tudo mudado e que deram uma história diferente para a Sininho e que era que o Peter Pan realmente não ouvia, que ela dizia coisas contrárias a ele, mas ele fingia que a entendia e que ela estava sempre lá a apoiá-la. Quando no final nós descobrimos que a única pessoa que realmente a ouviu foi a Wendy e elas desde o início do filme têm uma boa relação e a atriz que faz a Sininho, que eu vou deixar aí na tela porque vocês sabem, eu sou mau com nomes, ela foi muito fofa a fazer a Sininho, eu gostei, ela teve um carisma muito bom e que a única coisa que foi má foi na execução dos efeitos especiais porque não teve assim tanto brilho como nós relembramos como é a Sininho, né? Então, mas de resto a sua atuação teve 5 estrelas. Apesar desta história toda profunda que tivemos sobre Peter Pan e do filme do Peter Pan da Wendy, foi o que eu mencionei na minha parte sem spoilers, foi que os efeitos especiais e a qualidade da imagem pós-produção não conseguiu acompanhar essa história que tem muita reflexão, em que nós temos, eu vi isto num vídeo, em que nós temos os extremos, temos o Peter Pan que não quer crescer e quer continuar criança para sempre, temos o Gancho que cresceu de uma maneira errada, como eles mencionam no filme, mas depois temos a Wendy que é o meio, em que ela também não queria ser um adulto porque tinha medo de ficar amargurada, ser mal disposta, ser muita coisa que nós pensamos dos adultos, porque a maioria está estressado com o trabalho, né? Então, I don't blame you. Mas ela vê que, apesar desses desafios da vida adulta, também pode ser bastante feliz, então ela é o que é certo, entre aspas, né? Não, é o que é certo, é o mais saudável, em que, apesar de tudo, acaba por ser bom. Então, para quem gosta desses tons de filme mais dramáticos, eu recomendo bastante Peter Pan e o Wendy. Acho que vai gostar imenso do filme, como eu gostei. Eu gosto quando eles trazem uma camada a mais para os filmes que foram à animação há 20 anos atrás. Que, apesar de não cumprir a parte dos efeitos especiais e da edição de imagem, acho que o roteiro faz-nos querer ficar a ver o filme e acaba por tornar o filme divertido, porque afinal nem é um filme tão longo, é um filme de 1h e 40 e tal minutos. Então é algo que me surpreendeu para uma pessoa que já vê filmes só que mínimo às vezes 2 horas, porque a maioria hoje em dia é assim. Então fica a minha recomendação para Peter Pan e Wendy. E eu esqueci-me no início do vídeo fazer a minha apresentação, caso tu não conheças, eu sou o Diogo. Deixa o teu gosto, se gostaste deste vídeo e do filme Peter Pan e Wendy, por favor, mesmo que não gostaste, deixa o teu gosto. E comenta qual é a tua opinião para falarmos aqui de forma saudável, ok? Isso é o mais importante. Caso tu gostes de cultura pop, música, séries, filmes, dance covers, subscreve-te aqui e além disso acompanha nas redes sociais para estar a par de tudo em que eu posto. E bye!